que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós te damos graças. Senhor, nós te louvamos, te adoramos, porque somente o Senhor é digno de louvor e de adoração. A tua igreja está reunida esta noite não simplesmente como um ajuntamento de pessoas, mas nós estamos aqui porque nós reconhecemos o teu senhorio em nossas vidas. Nós reconhecemos que sem ti nós não somos nada nem ninguém. Então nós te pedimos essa noite, vem com a tua glória, vem com o teu amor, vem com a tua misericórdia sobre as nossas vidas. Conduza a nossa semana, Jesus. Que tudo aquilo que nós venhamos fazer seja debaixo da tua graça, debaixo da tua direção, debaixo da tua vontade, da criatividade, dá entendimento, Senhor, para cada um dos teus filhos, Senhor. Nos conduza nas nossas ações. Nós entregamos a nossa segunda, terça, quarta, até o nosso próximo domingo, Senhor Jesus. Senhor, muito obrigado pela vida dos nossos pastores, pastor Silvio, pastora Damares, pela vida dos nossos bispos, pela vida desta igreja, Senhor. Abençoa a nossa casa, Senhor, é o que nós te pedimos. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te adoramos. Se você crê, aplauda Ele bem forte. Aplauda Ele bem forte! Ele é digno! O Senhor é digno de toda honra, de todo louvor e de toda adoração. Aleluias! Aleluias, meu irmão. Como é bom estar aqui essa noite com vocês. Já fizemos o primeiro culto, agora há pouquinho, e vamos fazer esse segundo culto na mesma intensidade que nós adoramos ao Senhor. E eu conto com você essa noite para pregar sobre a palavra do Senhor Jesus, que você esteja com o seu coração aberto, que ele seja uma terra fértil agora para receber aquilo que o Senhor tem para falar para você em nome de Jesus. Pode tomar o seu assento, fica à vontade. Se quiser cumprimentar essa pessoa que está do seu lado, falar: querido, que bom que você veio. Querida, que bom que você está aqui. Mesmo no frio você veio adorar. Mesmo no frio você está aqui comigo. Não vai ficar? Vai ficar aí? Toca lá 5 estrelas. Agora quando vocês olharem para o Emerson do som, pode ser assim, Emerson? Apelido não, mas um chamado carinhoso. 5 estrelas. O Emerson é 5 estrelas. Pensa num cara fera, é o Emerson. Então, 5 estrelas. Toca aí e vamos junto. Ontem eu falei pro Bruninho assim, brincando, né? Falei: ô Bruninho, o Emerson é 4 estrelas, né? Eu falei: não, o Emerson é 5 estrelas. Eu falei: então tá certo, o Emerson é 5 estrelas. 5 estrelas? Tamo junto. Obrigado, Emerson. É uma brincadeira. A gente lá no ministério, na Viva Produções, é uma família. Eu amo esses meninos. Eles são fera demais. Irmãos, olha só. Nós fizemos 11 anos de avivamento. Quem não estava aqui ontem, levanta a mão, só para eu saber. A minha irmã: não acredito que vocês não vieram. 11 anos de avivamento. Ontem nós fizemos 11 anos, dia 5 de abril de 2025, nós completamos 11 anos. E como é bom fazer parte de tudo isso, né? Desse tempo tão maravilhoso que Deus tem acrescentado. Eu estou na igreja desde 2009, se eu não me engano, quando eu me converti. E desde então, eu tenho caminhado com Jesus e tem sido uma bênção, né? Maravilhoso. Mas a minha pergunta e eu vou falar baixinho: aonde você vai estar daqui a 11 anos? Já parou para se perguntar? Sabe por que eu fiz essa pergunta? Porque 11 anos passou assim, ó. Eu lembro de 11 anos. A gente estava lá inaugurando a igreja, uma festa, limpa para cá e limpa para cá. E quando eu acordei, eu já estava aqui. 11 anos. Eu falei: que isso? Passou assim? 11 anos. Né? E a gente brinca, fala: é muito tempo. Não, não é. Né? Daqui, o que você vai estar fazendo daqui a 11 anos, meu irmão? Eu profetizo que você vai estar vivendo o melhor de Deus daqui a 11 anos. Eu profetizo que você vai estar pregando para as nações. Seu ministério vai estar lá em cima. A sua família vai estar... meu Deus, vai estar tudo maravilhoso. Mas você tem que começar a acreditar e plantar isso agora. Porque é muito interessante. Nós fazemos aniversário em abril. E abril é o mês, na realidade, das estações do ano. Nós estamos mais ou menos em outono. É outono, né? Agora. O outono começa, acho que dia 20 de março
e se estende aí um pouquinho, né? E outono, se você não sabe, nós temos 2 estações extremas. Quais são? Estação extrema: inverno e verão. O inverno é frio, que eu que sou magrinho sofro no inverno, né? Dói até o tutano da alma. E no calor eu gosto, né? Eu sou magrinho, então eu gosto. Mas são 2 estações extremas. Mas entre as 2 estações, nós temos as estações que a gente diz que intermediam, que são, né, o outono e a primavera. E o outono, se você não sabe, ela é uma estação de preparação. Sim? Né? Ela está se preparando para o quê? Para o inverno. Você vai ver que as árvores já começam a mudar, as folhas começam a cair, a árvore começa a dar uma secadinha. Não é que ela está morrendo, mas ela está se preparando para o que está por vir. Esse tempo que nós vamos viver, eu profetizo na sua vida, que é uma preparação para aquilo que Deus vai derramar na sua casa e no seu ministério. Por isso que nós temos o hábito de dizer: se prepare. Porque para tudo aquilo que nós vamos viver, nós temos que se preparar. Se você for ver os grandes milagres da Bíblia, ou os grandes feitos por grandes homens, por mais que Jesus tenha pego eles assim meio que de surpresa, eles eram preparados. 12 discípulos foram preparados com Jesus aqui na terra para uma grande colheita que viria após a ascensão de Jesus. Sim ou não? Jesus treinou os discípulos no outono, talvez ali na primavera, para que quando chegasse o inverno ou o verão, eles estivessem fortes o suficiente para poder agir. Então, é interessante que o nosso ciclo na igreja, né, não acredito em coincidência, mas sempre é num tempo de preparo, mês de abril. Nós estamos se preparando para algo novo. Quando nós viramos o ciclo do nosso aniversário, é um tempo de preparo, meu irmão. Então, eu acredito muito que Deus está a cada ano que passa, nos preparando para nos levar a outros lugares, a lugares maiores, né? Nos capacitando para que isso venha acontecer em nome de Jesus. Então, fica a dica: se prepara para aquilo que você vai receber daqui um tempinho na sua vida. Amém? Você crê? De verdade? Toma isso como posse. Muitos de vocês vão contar testemunho aqui: pastor, você falou que nós estávamos lá na primavera, eu me preparei, chegou no verão, eu surfei, fui para a praia, estou vivendo o extremo de Deus, está sendo maravilhoso. Amém? Ou inverno para quem gosta, né? Fui lá esquiar, sei lá, eu gosto do calor. Mas enfim, hoje de manhã tivemos também o nosso batismo. Quem estava aqui no batismo de manhã, para eu saber que, olha, vocês são crentes de verdade. Estava no batismo de manhã, o Fabiano tá no... O Fabiano tá sexta, sábado, domingo. Tá direto, mas é bênção, né, Fabiano? Um dia eu pedi isso para Deus também, eu já falei isso aqui, né? Eu falei: Senhor, que eu esteja na sua casa de segunda a segunda, fazendo tudo. E Deus falou: então tá bom, tome-lhe. Agora mais ainda, né? A igreja que você faz parte tem culto todo dia, mas é bom fazer parte de tudo isso, estar envolvido com tudo isso. Sabe, meu irmão, o que faz você crescer em alguma área da sua vida é o envolvimento e a dedicação que você dá a ele. Você só vai ser bom naquilo que você faz quando você se empenhar naquilo que você quer fazer. Não adianta nada você falar: eu quero ser muito bom em um assunto tal, e você não dedicar tempo naquilo. Eu quero falar inglês já faz um tempão, né? Mas se eu não me dedicar, eu não vou falar inglês, não adianta, né? Eu preciso fazer a minha parte, eu preciso me esforçar, eu preciso me dedicar. Então tudo aquilo que a gente se esforça, tudo aquilo que a gente se dedica, a gente é melhor. E com Deus também não é diferente. Andar com Deus, estar do lado de Deus, quanto mais você anda com Deus, muito mais fácil é de você ouvir a voz dele e entender o que ele quer para a sua vida. Agora não adianta, né, você querer saber aquilo que Deus tem para você, sendo que uma hora você está do lado e está caminhando, mas uma hora você está lá. Vai ficar difícil a comunicação, né? Existe uma quebra. Então é muito bom. E hoje de manhã nós tivemos o batismo, e eu acho que quase 50 pessoas se batizaram, e esse é uma visão que Deus está dando para nós. Meu irmão, em menos de 2 meses nós batizamos praticamente 100 pessoas. Ah, pastor, mas será que é emoção? Não, não é emoção de ninguém, meu irmão. É aquilo que Deus está fazendo na igreja dele, né? Agora, existe uma questão. Aquelas pessoas que se batizaram, elas ouviram, entenderam e cumpriram o chamado. Agora, se elas vão continuar, aí é uma opção, né? Se tem uma coisa que Deus me deu e te deu, foi o livre
arbítrio e sou eu quem escolho aquilo que eu vou fazer da minha vida, né? Mas nós, como igreja, estamos sim cumprindo o ID, e isso é poderoso, e você faz parte de tudo isso, né? Então eu quero que você mais uma vez aplauda Jesus por tudo isso que tem acontecido na nossa igreja. Amém. Meu irmão, eu esqueci de dizer no primeiro culto, mas quem assistiu o segundo vai pegar. Eu dei um tema para essa ministração que chama Milagres acontecem quando você crê somente. Dei até um tema lá. E todo milagre vem acompanhado, diga, de 3 R's. Eu pedi para a Jéssica fazer, eu esqueci de pôr no primeiro culto, foi diferente. Tem aí? Emerson, 5 estrelas. Isso, ó. Todo milagre vem acompanhado de 3 R's. Repita assim comigo: renovação, renascimento e restituição. Amém? Eu quero ler um versículo da Bíblia com você, mas nós vamos fazer algo novo. Se nós estamos no mês de algo novo, não é isso? Novidade. Nós estamos no mês de novidade. Então, ó, presta muita atenção no que eu vou dizer, senão daqui a pouco um abençoado vai sair lá fora e vai falar assim: o pastor agora mudou a liturgia do culto. Ao invés dele seguir, meu irmão, o que nós vamos fazer agora é o que nós sempre fazemos, só que de uma maneira diferente, você vai entender. Ao invés de eu ler a passagem bíblica, nós vamos assisti-la. Pode ser assim? Fica claro para todo mundo? Não vai falar depois, o pastor daquela igreja nem lê mais a Bíblia. Hã? Né? Capaz? Sai lá fora, né? Hoje nem se lê mais a Bíblia. Ele leva o tablet e não lê. Meu irmão, nós vamos ler, mas com os olhos e com os ouvidos. Nós vamos assistir a passagem da Bíblia que nós vamos pregar e você vai adorar. Novidade, tá bom? Apaga a luz aí, 5 estrelas e manda bala.
qualquer área da nossa vida. Nos sentimentos, no nosso ministério, dentro da nossa casa, ou nas nossas finanças. Enfim, eu não sei. Milagre é aquilo que às vezes a gente não consegue resolver. Aquilo que a gente já tentou de alguma maneira e que a gente não tem mais ferramenta para resolver. E eu acredito que todos nós precisamos de um milagre. E eu queria falar um pouquinho sobre isso. Porque se nós vamos viver o novo de Deus, nós precisamos entender que Deus faz as coisas novas aonde não existe. Deus criou todas as coisas a partir do nada. Se você for ler lá de Gênesis, através da palavra Ele cria todas as coisas. E eu acredito, em nome de Jesus, que o seu milagre está mais próximo do que você imagina. Eu não sei o que você precisa, mas eu sei sim que o seu milagre está para chegar. E a primeira coisa que eu tiro como verdade dessa passagem, que nós, só fica difícil de falar, assistimos, não lemos, é que Deus ele renova a nossa fé no meio do caminho. Isso é muito importante a gente entender, porque para que o milagre aconteça, nós precisamos ter fé, acreditar. E manter essa fé ao decorrer do caminho não é tão simples assim. Porque da onde você está até o alvo, que é seu milagre, existe um caminho. E muitas vezes nesse caminho, algumas coisas vão acontecer. E na história de Jairo não foi diferente. Um pouquinho antes, no próprio capítulo 5, você vai ver que Jairo vai até Jesus e suplica para ele, falando: mestre, a minha filha está quase morrendo e eu preciso de um milagre. E eu ouvi falar que só o Senhor pode resolver esse problema, porque eu já tentei de tudo. A gente já tentou de tudo e nada aconteceu. E ela está prestes a morrer. E Jesus falou para Jairo: tá bom, eu vou com você, vamos. A gente caminha junto. E Jairo se empolgou. E tem uma analogia muito grande com a nossa vida, porque muitas vezes a gente vem na igreja e a gente diz o seguinte: Jesus, eu preciso que aconteça um milagre na minha vida. E você ouve uma palavra profética que diz: olha, o milagre vai acontecer, mais ou menos a confirmação. Jesus vai andar com você e Ele vai fazer com que o milagre aconteça. E aí legal, você se sente com vigor, com verdade, dizendo: ótimo, eu vou viver tudo isso. E a Bíblia diz que quando Jairo está andando com Jesus no caminho da sua casa para chegar no seu milagre, em um momento muito certo acontece algo. Uma mulher cometida de uma grande doença por 12 anos para o caminhar de Jesus. E aí Jairo continua andando e Jesus para atender um outro pedido. E eu me coloco no lugar de Jairo. E eu imagino, era a minha vez. O milagre ia acontecer na minha casa. Faltava e assim Jesus ia estar lá e agora ele parou para atender essa mulher. Como que pode um negócio desse? E aí a Bíblia diz que Jesus ele para. E a gente conhece a história da mulher do fluxo de sangue, onde a mulher toca em Jesus. E Jesus diz: de mim saiu virtude. E quem tocou em mim não tocou. E ficou naquela história. E aquela grande muvuca. E eu imagino Jairo naquela situação com cara de: e meu milagre? Jesus, nós estávamos indo para o meu milagre. Mas o meu milagre, Jesus. E eu não sei se na sua vida às vezes é assim. Você vem para a igreja, ouve que o milagre vai acontecer, e no meio do caminho parece que você não ouve mais nada. E aí fica aquele sentimento de que: será que Jesus se esqueceu de mim? Será que aquilo que Ele me prometeu, Ele não vai cumprir? Será que aquilo que Ele disse que ia acontecer já não vai mais acontecer? Porque eu vejo acontecer um milagre na casa do meu vizinho. Eu vejo as coisas dar certo para a pessoa que está do meu lado, mas aquilo que eu tinha recebido como promessa não vai. Aí a Bíblia diz que Jesus resolve aquela situação da mulher do fluxo de sangue, 12 anos ali sofrendo. Não, minha filha, vai embora, não peca mais, está tudo certo, vai viver sua vida, chega de hemorragia, vai ter vida, e é pregação para outro tempo. E aí Jesus olha para Jairo e: ei, Jairo, Jesus, estou aqui, milagre. Eu sei, vamos continuar junto no seu milagre. Vamos continuar junto. É a mesma coisa.
A gente vem para a igreja em um outro culto e recebe uma outra palavra. Jesus está dizendo que o milagre vai acontecer, agora vai dar certo. Aí você sai daqui cheio do e vai lá e chuta o poste, chuta o cachorro, e agora vai dar certo, e agora vai acontecer um milagre, agora vai. E quando chega para acontecer um milagre, vem alguém da família de Jairo e diz: acabou. Mas não dá. Parece que a vida é assim, ó, sobe, desce de novo, sobe, desce de novo. Aí você fala, não, quem aguenta isso? A Bíblia diz que quando Jairo estava chegando perto do seu milagre, chegou alguém da família dele e falou: Jairo, para de atentar contra o mestre, porque a sua filha morreu. Quer dizer, agora veio o checkmate dos milagres. Aquilo que eu tinha certeza que um dia ia acontecer na minha vida, eu ouvi da minha própria família que já não vai dar mais certo. Será que às vezes a gente vive algo parecido? A Bíblia, por mais antiga que ela seja na sua escrita, ela traz revelações aos nossos espíritos que como se fosse o dia de amanhã, nem o dia de hoje, revelando para a gente o futuro. Jairo naquela situação, eu acredito que, eu não sei se fosse eu já tinha chutado o balde e falado: Jesus, acabou, para mim já não dá mais não. Esse negócio de sobe, desce, meu sentimento, meu coração, já não vai mais não. Mas sabe o que acontece nesse momento? Nesse exato momento, Jesus diz algo muito poderoso para ele, falando: Jairo, não ouve outras vozes, presta atenção em mim. Eu falei que eu ia cumprir o milagre na tua casa e eu vou cumprir independente do que os outros estão falando. Não interessa o que você ouviu, não interessa o que falaram para você, o que interessa é onde você foi me buscar. E quando você foi me buscar, eu disse que ia com você até onde chegasse seu milagre. O que eu quero te dizer essa noite, presta muita atenção para reafirmar aquilo que Jesus já te prometeu. O seu milagre está por vir, vai acontecer no momento certo, na hora certa. Ele vai fazer na tua vida, meu irmão. Mas acredita, porque um mundo ilusório e passageiro nos engana. Faz muitas vezes com que nós não venhamos acreditar. Poxa, pastor, mas nada está dando certo. Parece que quanto mais eu oro, mais assombração aparece. Parece que quanto mais eu fujo, mais o diabo corre atrás de mim. Quanto mais eu tento pagar minhas dívidas, mais dívida vem. Meu irmão, tudo na nossa vida é questão de estação. Só o ano tem 4. Para você ficar feliz. Inverno, verão, não. Inverno, ou não. Enfim. Mas você entendeu? Tem 4, não tem? Só no ano. Só fisicamente. Agora, vamos ser sinceros aqui. Vamos ter um pouquinho de percepção das coisas. Você acha mesmo que a nossa vida vai ser só um foguetinho que sobe para cima assim, ó? Seria uma maravilha, né? Só vai, Armandinho, ó. Tô voando. E cada passo é uma glória. Meu irmão, tem hora que você tem que dar uma baixadinha. Jairo estava passando por esse processo, né? Arrumei a solução de quem vai resolver minha vida. Jesus falou: bora, vamos lá que vai dar certo. Na metade do caminho, uma mulher abençoada tropeça nos pés de Jesus, faz ele parar e eu fico como? Jesus olha para mim de novo e fala: não, agora vai dar certo. Quando eu estou chegando no meu milagre, alguém da minha casa joga um balde de água fria em mim. Eu não tenho condições. E muitas vezes é assim, nós vivemos o evangelho desse jeito. Um evangelho que uma hora a gente está lá em cima, uma hora que a gente está lá embaixo. E não é desse jeito, meu irmão. Você tem que entender que em todo momento Jesus ele está com você. E talvez alguns momentos de dificuldade, ele está para te ensinar alguma coisa. E eu sempre costumo dizer que nós devemos imaginar o cenário que nós estamos vivendo com outros olhos. Muitas vezes nós olhamos só com o olho da crítica. Jesus esqueceu de mim. Jesus me abandonou. Jesus não lembra mais de mim. Escuta, Jesus ele conhece seu coração, foi ele quem te formou, Deus te formou no ventre da sua mãe. Você acha mesmo que ele se esqueceu de você? De jeito nenhum, meu irmão. É questão de tempo e processo. E a gente precisa entender e respeitar. Porque dentro desse processo a gente precisa aprender alguma coisa. Porque aquilo que Deus tinha para Jairo era muito maior do que ele ia viver. E aí, a Bíblia diz que nesse caminhar,
E a gente tira algumas lições muito importantes. E uma delas é que, eu até marquei, quando a promessa de Deus, ela fala mais alto do que a própria morte. O que isso quer nos dizer? Até parece algo assim. É interessante porque você tem que entender que a promessa que Deus te deu, escuta, ela vai falar mais alto do que a própria morte. Se Deus prometeu, meu irmão, Ele vai cumprir. Se Ele falou, vai acontecer. Independente daquilo que você acha ou daquilo que você pensa. Foi assim na vida daquele homem. Mas muitas vezes, e na maioria delas, o medo te para e faz com que você não acredite naquilo que Deus tem para a sua vida. E medo é uma coisa que crente não deveria ter. Eu abomino o crente que tem medo. Apesar que ontem eu passei por um medo. Rapaz, sem brincadeira nenhuma. E eu não tenho medo, mas eu fiquei com medo. Entrou um ratinho na igreja, ali na porta, né? E aí a gente foi tentar tirar o ratinho. E eu não gosto, independente do animal, é meu. Eu não gosto, e a Evelyn sabe disso, que até um pernilongo eu não gosto de matar. Não gosto de matar, não gosto. E o ratinho entrou, e eu estava com o Edas, os meninos, tudo. Eu falei, ó, o rato tá lá, vamos abrir a porta, ele vai dar meia volta e vai embora. Mas o rato também é burro. De vez ele ir para fora, ele vem para dentro. E aí ele quis subir a escada. Aí o Edas catou o rodo, empurrava ele para fora, e o rato entrou debaixo das águas. Meu irmão, eu fui puxar um negocinho, o rato saiu correndo. Eu dei um pulo, até gravaram. E eu pisei no negócio de um 11 de aniversário aqui, vamos ter que pagar. Enfim, o medo me tirou da razão naquele momento. Aí o meu irmão, está aqui, abençoado, matou o rato. Eu me matando para o rato ir embora, ele catou a vassoura e pum! Na cabeça do rato. Eu falei, não era para matar o tadinho do rato, era só para mandar ele. Ah não, esse aí não é meu não. Não, esse é outro. Onde você tirou esse vídeo aí, Brunão? 4 estrelas para você, viu? Olha o rato. Olha o medo aí. Não. Aplaude a Jesus de verdade aí, meu irmão. Mas não era esse rato, era outro. Mas esse rato outro dia também estava lá. Tem bastante rato, eles querem assistir o culto às vezes, né? Eles vêm aí, eles ficam aí ouvindo. Mas o que eu quero te dizer é que, você entende, é engraçado, mas que muitas vezes o medo tira o foco daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Por quê? Exemplo do rato. Meu irmão, nada tirava meus olhos daquela situação. Se tivesse alguma coisa para fazer antes ou depois, eu tinha esquecido. Porque o medo tinha me tomado. E muitas vezes o medo faz com que eu e você esquecemos da promessa que Deus tem para a nossa vida. Faz com que nós nos limitamos. Eu disse que eu não aceito que crente tenha medo. E realmente crente não tem que ter medo. Nós precisamos entender na nossa caminhada cristã, se você é crente, se você acredita em Jesus Cristo, que medo não deve fazer parte da sua vida. Não deve fazer você parar. Né? Crente não deve ter medo da morte. Sim, verdade. Crente não deve ter medo do vazio. Crente, ele não precisa ter medo da falta. Crente não tem que ter medo de que... Porque eu já ouvi, né? Geralmente a pessoa vai... fizeram um negocinho para você lá. Aí o crente morre de medo. Você já viu isso? Da paz, acho que colocaram o seu nome em algum lugar. Meu Deus, e agora? O que eu vou... Irmão, me ajuda. Eu vou ter medo do quê? Medo do que alguém fez para mim, mandou não sei, me ajuda. Sabe de uma coisa só, Rodolfo, que nós crentes devemos ter medo? Uma coisa. A única coisa é aquilo que o salmista escreveu lá no Salmo 51, versículo 11. Ele diz o seguinte: Senhor, não me expulse da tua presença, e não aparta o teu espírito da minha alma, ou de próximo de mim. Isso eu e você precisamos ter medo. De resto, meu irmão, você é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, aquele que te protege, te guarda todos os dias. A Bíblia diz: 10.000 cairão à tua direita, 50.000 à tua esquerda, mas você não vai ser atingido, porque o sangue de Jesus te guarda. E aí muitas vezes eu e você tem crente porque ouviu, porque fizeram um negocinho para você. Um negocinho vai fazer em outro lugar, meu irmão. Eu sou crente. Esse negócio não pega não. Pega em quem não tem fé. Pega em quem não acredita. Sabe o que acontece quando eu e você acreditamos nisso?
Nós anulamos o sacrifício daquele que morreu numa cruz por nós. Aquele que falou assim, ó, todo sangue vertido vai ser para te redimir, para te salvar, para te guardar. Então nós devemos entender tudo isso, mas muitas vezes o medo faz com que eu e você venhamos parar. E o maior exemplo de medo é quando nós lemos a Bíblia e vemos Pedro. Pedro, em um momento da sua vida, ele foi ousado e corajoso quando ele disse: Jesus, me deixa ter ir contigo. Jesus olhou para ele na simplicidade e falou: migão, sem problema nenhum, tira o pé do barco e anda. Ele foi. A Bíblia diz que ele andou. Mas por quê? Ele olhou para os lados, analogia, ouvindo outras vozes, afundou. Você entende que parece que, por mais que a gente repita muitas vezes a mesma coisa, muitas vezes a gente para a nossa vida nas mesmas coisas, com medo. E hoje Jesus está te convidando e te dizendo: escuta, aquilo que eu te prometi eu vou cumprir. Aguarda o tempo, o processo pode ser diferente, mas se eu falei que eu vou. E vai acontecer, e ponto final. E quem bate o martelo é Ele, não sou eu, não é você. O que Ele determinou vai acontecer, é isso que nós precisamos entender. Mas muitas vezes nós precisamos tirar o medo. E outra coisa que eu aprendo muito importante com essa passagem, meu irmão, é que às vezes as pessoas elas vão rir do seu milagre. Sabe, muitas vezes nós, na nossa ingenuidade, a gente quer contar para todo mundo: olha, Deus é tão bom, Ele vai fazer isso na minha vida, eu acredito naquilo. E aí a pessoa dá uns tapinhas nas suas costas, fala: ah, vai sim, mas quando ela vira as costas para você, ela fala: não vai acontecer nada. O que aconteceu quando Jesus entrou naquela casa? Nós vimos, isso está escrito na Bíblia, está bem gravadinho, tudo que a gente assistiu está escrito lá. Quando Jesus entrou na casa e falou: ó, para todo mundo de chorar, o que vocês estão fazendo aqui? O pessoal falou: ah, mas tem uma menina morta. E ele disse o seguinte: ela não morreu, ela somente... Você não sabe o que você está falando. Aí a questão é, presta muita atenção no que eu vou te dizer: cuidado com quem você conta os seus milagres. Cuidado com quem você está falando os seus sonhos. Cuidado para quem você está abrindo os seus projetos. Nem todo mundo, infelizmente, quer o seu bem. Mas eu garanto para você que no dia que esse milagre acontecer, meu irmão, na sua vida, essa pessoa vai olhar e vai dizer: eu também preciso seguir o Deus que você serve. E quando isso acontecer, você não vai ser prepotente e soberbo e dizer: eu falei. Você vai dizer: sabe, se aconteceu na minha vida, vai acontecer na sua vida também. Esse é o papel de um crente de verdade, é isso que nós precisamos entender. E Jesus, ele entra naquela casa onde está aquela família, e tem aquela situação, aquele pessoal está rindo, e Jesus fala: ó, todo mundo está para fora. Sabe o que ele está nos ensinando? Que nem todo mundo tem que estar próximo. É verdade. Sabe o que Jesus, ele fala, Johnny, naquela passagem? Seguinte: só vai entrar comigo Pedro, Tiago e João, a mãe e o filho. O resto, rapa fora daqui. Tem pessoas que não adianta. Você vai precisar tirar, que não é tempo dela andar com você. É sério. Sabe, tem amizade que já não cabe mais. Não dá para você colocar dentro da sua casa, porque ela está impedindo o milagre acontecer. Jesus estava falando mais ou menos: ó, se fulano ficar aí, não tem milagre. É sério. Ou você acha que não? Ele falou até para os discípulos: Pedro, Tiago e João. O restante, por favor, vocês três eu quero que vocês vejam um milagre. O restante, não. E aí eu e você devemos tomar cuidado com quem a gente coloca dentro do nosso quarto. Quarto físico e quarto espiritual. Nem todo mundo que entra na sua casa, você vai levar no seu quarto. Às vezes a pessoa, ela tem que ter acesso só até a sala, que é um lugar de convívio. Ah, pastor, mas Jesus amava todo mundo, e Jesus trazia para perto todo mundo. Jesus era Jesus, meu irmão. Eu e você não somos Jesus. Entende isso? Nós temos nossas limitações, nós temos nossas falhas, nossos erros. Nós somos invejosos, nós temos raiva. Ah não, todo mundo aqui é crente e todo mundo é mentira. Você olha alguma coisa, te incomoda. E é assim com todo mundo.
E nem todo mundo, em um tempo determinado, pode entrar no seu quarto. Assim como você, existem alguns ambientes que já não deve mais frequentar. Opa, isso aqui já não serve mais para mim. Porque se eu continuar aqui, o milagre não vai acontecer. E é verdade, meu irmão. Não é porque Deus não gosta. Não é porque Ele não quer. É porque Ele trabalha com um princípio. E ali eu não vou agir. Não dá. Muda. Seja uma pessoa diferente. Olhe para dentro de você o que cabe hoje para você e o que não cabe. Tinha coisa para mim que há, sei lá quantos anos atrás, 2009, menos 2025, quanto que dá, era bom. Mas hoje já não é. É assim, é natural. Caminhar com Jesus te faz mudar. Te faz ser uma pessoa diferente. E aí, Jesus, ele naquela situação, ele fala, ó, sai todo mundo, fica só essas pessoas, porque agora sim o milagre vai acontecer. E é interessante que Jesus entra naquele quarto, e aí ele coloca a mão sobre aquela menina, e realmente ela ressuscita. Mas o foco não é quando ela ressuscita, o foco é naquilo que Jesus traz para aquela família. Porque presta muita atenção no que eu vou te dizer. O diabo, ele é especialista em roubar a nossa esperança. Essa é a palavra. Ele é especialista em tirar de você a esperança, aquilo que te dá certeza de alguma coisa. Você quer ver como isso é verdade? Quando você era pequeno, mais novo ou mais nova, você tinha sonho de ser ou fazer alguma coisa. E por que esse sonho morreu? Por que você não consegue mais colocar ele para fora? Eu te falo. Porque o diabo roubou isso da sua vida. Porque ele colocou tanta sujeira, tanta mentira, que você falou o seguinte, sabe de uma coisa, isso não é para mim. A verdade é que eu não consigo, eu não sei fazer. E isso é a maior das mentiras escrita por Satanás. Porque Deus te fez imagem e semelhança dele. E você é sim capaz. Porque você pode tudo naquele que te fortalece. E o diabo é especialista e ele fez isso com essa família. A mãe daquela menina, Jairo, talvez já não tinha mais esperança. Acabou. Aquele quarto, quando eles entravam e a menina estava morta, talvez fedia. E ali era um sentimento de que, o que vai ser no futuro? Eu queria tanto que minha filha crescesse, eu queria tanto que ela se tornasse alguém, mas não tem mais esperança. Por quê? Morreu. Acabou. E o diabo muitas vezes joga esse sentimento no meu coração e no seu coração. Não dá para você. Você não é capaz, não pode. É ruim. Chega, esse sonho não é para você, não vai dar certo, você não vai conquistar, você não vai prosperar, você não vai ter, mas vai ter, vai conquistar, vai prosperar, porque aquilo que Deus te prometeu vai acontecer na sua vida. Jesus, ele restaura aquela menina e restitui também tudo que aquela família estava faltando. Escuta o que eu estou te falando. O diabo tenta tirar, mas Deus restitui infinitamente mais na sua vida. Eu não sei o que você, ou o que foi roubado da sua vida, mas eu tenho certeza que Ele vai restituir em nome de Jesus. Eu não sei por onde você passou, eu não sei o que você andou, eu não sei o que você fez, mas Deus vai restituir a alegria, a esperança, um novo tempo, um novo futuro. Porque quando aquela menina levantou e Ele disse, Talita cumi, menina levante, levantou com ela a esperança e a fé, meu irmão. E é por isso que você está aqui essa noite, para ouvir e ter essa certeza e convicção. Chega de ouvir outras vozes. Chega de ouvir vozes que não vão te levar para lugar nenhum. Mas entenda que sim, existe uma esperança e isso vai acontecer. Aquilo que Jesus prometeu vai acontecer. Pastor, eu não vejo. Meu irmão, tem tanta coisa que eu também nem via. Tem tanta coisa que eu olhava e falava, isso aqui não tem condições. Outro dia eu estava falando com o Arthur. Coisa material. Mas eu falei com ele, que ele queria muito, eu não lembro o que ele queria. Ele falou, pai, eu não consigo tirar isso da minha cabeça, eu quero muito isso, eu não lembro o que é. Aí eu falei, Arthur, eu não sei como que funciona muito bem as coisas, mas um pouquinho que eu sei, eu vou tentar te explicar. Quando a gente quer muito alguma coisa, parece que a gente espalhe, não sei como que fala, afasta de você. Agora, quando você não quer tanto,
parece que as coisas vêm. Eu nunca imaginei morar onde a gente mora, Arthur. E também nunca pedi, minha sogra sempre morou lá. E lá onde a gente mora é um lugar diferente, e eu sempre ia na casa dela, mas eu nunca falei, Senhor, eu queria muito. Não. Eu falei, que lugar legal, bonito. O Senhor conhece meu coração, não adianta eu ficar pedindo. E aí acontece. Ele falou, sério, pai? Eu falei, sério. Ele falou, então não quero mais isso. Eu falei, então, comece por aí. É mais ou menos assim, quando lá no seu coração não tiver nenhum tipo de apego por aquilo, eu acho que você recebe. Ele falou, então tá bom, pai, então eu não quero mais não. Eu falei, então, quem sabe isso possa acontecer, né? Então a gente precisa entender que muitas vezes o diabo ele tenta tirar da nossa vida os sonhos, os projetos, mas Deus, ele restitui tudo isso se nós confiarmos e acreditarmos naquilo que ele tem para nós. Deus tem muito mais para sua casa, Deus tem muito mais para sua família, Deus tem muito mais para você. O que você precisa é se posicionar e ficar nessa posição, entender, porque como eu disse desde o começo, muitas vezes a nossa vida é assim, sobe e desce, hora quer, hora não quer, hora quer, hora não quer. E aí, como que faz as coisas? Não dá. Nós precisamos manter e entender que no momento certo, Deus ele vai fazer. E em nome de Jesus, que seja cancelada toda mentira de Satanás contra a sua vida. Tudo aquilo que ele tentou colocar no seu coração. Em nome de Jesus, seja cancelado. Porque hoje Jesus chegou para fazer a diferença na sua casa, na sua família. E eu tenho certeza de que isso vai acontecer. Porque tem acontecido na minha vida. E tem acontecido também, meu irmão, na vida de muitas pessoas que eu conheço. Então se posiciona. Não para, não desiste. Entende que do começo, lá do pedido do seu milagre, até o seu milagre, vai existir um caminho. E esse caminho você precisa percorrer. E quando você estiver percorrendo, percorra ele com alegria. Eu lembro, e eu vou me encerrando por aqui, de uma tirinha que eu vi, de um vídeo bem legal, não lembro aonde nem como, que existia um ônibus que ele andava por uma estrada e de um lado existia montanha e do outro um grande jardim. E eu não sei se você já viu, você já deve ter visto. Do lado direito, um homem que olhava para as montanhas estava muito triste e ele não via alegria nenhuma. E o que estava do lado esquerdo via um grande jardim bonito e era a mesma estrada. A diferença era onde cada um estava sentado. Não é porque você está passando por um momento difícil que você precisa sentar do lado escuro. Decida mudar. Aquela situação que você tem vivido, na realidade, meu irmão, talvez é só Deus querendo te mostrar alguma coisa, ou fazendo você crescer. Se Deus te desse, e a gente faz sempre esse costume, esse exemplo, e eu já falei isso aqui, se eu der um carro para o Arthur dirigir agora, o que vai acontecer? Muito provavelmente, ele vai bater. Talvez é questão de tempo, e você só quer acelerar aquilo. Então acalma o seu coração, que aquilo que é seu, ninguém vai tirar, meu irmão. O diabo não vai pôr a mão, homem não vai tentar destruir. Porque fizeram um negócio para mim lá na empresa. Meu irmão, aquele foi o livramento de Deus para sua vida. Porque atrapalharam o meu... Meu irmão, aquilo lá foi livramento de Deus para você. Escuta, Jairo, o pedido que você fez para mim lá atrás, eu ouvi e disse para você que eu ia cumprir. Então para de se preocupar. O caminho é só um processo, porque daqui a pouco o seu milagre vai chegar. Eu quero que você fique sobre os seus pés. Escute só. Por último, eu entendo que Jesus é especialista em novos começos. E Ele é especialista em agir na sua vida, independente do problema e da situação. Só que tem um ponto muito importante. Quando Jesus estava andando com Jairo, e Jairo pediu para ele, falou, Jesus, vai comigo até a minha casa, porque a minha filha está quase morrendo e só o Senhor pode fazer. Ele falou, tá bom, Jairo, eu vou. E quando eles chegaram na casa, Jesus falou o seguinte para ele, Jairo, o milagre que eu preciso fazer é aonde? Jesus, o milagre que o Senhor precisa fazer é no quarto. Ele falou, tá bom. No quarto? É.
Então vamos subir lá no quarto. Então Jesus, só que o quarto, nem todo mundo entra lá, sabe? O quarto está meio sujo. O quarto, eu não sei se... Eu não queria, mas... Jesus, tem que entrar no quarto mesmo? Jairo, só tem uma maneira de eu restaurar. Se eu for até a ferida. Não, mas é que se eu abrir a porta do quarto, vai estar fedendo lá dentro. Se eu abrir a porta do quarto, o Senhor vai ver coisa que desagrada. Jairo, eu conheço seu coração porque fui eu que te fiz. Então, Jesus, mas o quarto não está muito legal. Então, Jairo, eu só posso curar se você abrir a porta do quarto. A humildade é aquilo que nos aproxima de Jesus. Sabe, Jesus, eu estou passando por um grande problema, uma grande dificuldade. Eu venho na igreja todo dia, eu canto, eu louvo, e todo mundo olha para mim, tá show de bola. Mas o quarto está sujo, o quarto está podre, o quarto está bagunçado. Eu posso restaurar o quarto, mas você precisa abrir a porta, porque a chave do quarto, a casa é sua. Eu não tenho como invadir lá. É sério, Jesus? É sério, Jairo. Sabe por que eu estou falando isso essa noite? Apaga a luz para mim, Bruninho. Porque quando eu estava fazendo essa palavra, Jesus me falou, Michel, para eu operar um milagre é a coisa mais simples do mundo, eu não tenho problema nenhum com isso. E eu opero o milagre da maneira mais simples. Simples de verdade. Quando um cego estava lá e ele precisava enxergar, eu joguei um pouquinho de areia, peguei a saliva, passei no olho dele, tudo certo, viu? Quando tinha um homem que precisava andar, todo mundo achava que se entrasse no tanque ia ser curado. Eu cheguei perto dele e falei, o que você quer? Ele falou, eu quero andar. Ele falou, então levanta e anda. Quando eu estava numa casa, e aí algumas pessoas abriram o telhado da casa e desceram ali um paralítico, eu disse para ele o seguinte, sabe o que te impede de andar? A sua maca, então pega ela, põe nas suas costas e anda. Operar o milagre é fácil. O difícil, Michel, muitas vezes é o convencer a pessoa de que ela precisa abrir a porta do quarto. Porque nem todo mundo quer mostrar o que tem lá dentro de verdade. E tudo bem, é de direito de cada um. Eu não vou entrar se a pessoa não permitir. E essa tarde, e eu nunca precisei de um momento especial para fazer nada. Essa noite, eu quero convidar você nessa profunda reflexão de verdade. Porque é uma reflexão. Evangelho me traz a refletir, Evangelho me traz mudança. Eu quero que você feche os seus olhos. Se você quiser também. Quem sou eu, né? Criar alguma coisa. Mas eu quero que você... Se você quiser... Eu quero que você avalie o seu quarto. Eu queria que, aí dentro de você, que você fosse até a porta dele. Eu queria que você abrisse ele. É sério. E eu queria que você contemplasse o que tem lá dentro. Tá sujo? Tá fedendo? Tem alguém morto lá dentro? Como que está o quarto? Qualquer um pode entrar? Não, Jesus, não pode. Mas eu quero te convidar essa noite para entrar e fazer a limpeza. Eu quero que você convide a Jesus a entrar lá no profundo desse quarto. Ele está pegando na sua mão, indo lá no profundo e arrancando tudo aquilo que o diabo plantou e você deixou lá. Toda mágoa, toda falta de perdão, toda raiva, todo ódio, todo pecado, todo rancor, todo vício, toda sujeira. Existe um tempo de cura sobre a nossa igreja. É um tempo de preparo para aquilo que Deus ele vai trazer lá na frente. E tem coisas que só vão acontecer quando nós estivermos curados. Quando eu estiver curado das minhas feridas. Quando você estiver curado das suas feridas. Ei, evangelho, cristianismo, aquilo que nós vivemos não é uma doutrina,
não é um rito, mas é uma transformação de vida. E todos os dias nós precisamos ser transformados. Todos os dias nós precisamos entrar lá dentro do nosso quarto, aquele quarto escuro, e fazer uma faxina. Falar: Jesus, ó, esse daqui eu não consigo tirar, ele enroscou aqui, me ajuda. Esse vício está aqui, joga ele fora. Porque tem milagres que Ele faz, mas tem coisas que eu faço. Tem coisas que eu limpo, tem coisas que eu varro, tem coisas que eu coloco para fora, mas tem coisas que Jesus precisa entrar e limpar. E essa noite Ele está entrando, e Ele está limpando, e Ele está transformando, e Ele está jogando tudo para fora, para que você venha receber um novo. O velho precisa sair. A vida daquela menina trouxe alegria para aquela família, trouxe esperança. E a partir daquele momento eles começaram a viver grandes coisas. Agora, eu vou ser sincero, eu não sei como está a sua vida, mas eu quero te convidar. Se você estiver passando por uma situação onde você diz assim: pastor, eu não sei como resolver, eu não sei como transformar, eu não sei como sarar, eu não sei o que fazer, eu quero te convidar. Assim como Jairo foi até Jesus e disse: Jesus, eu estou com um problema, eu já tentei de tudo, eu não consegui resolver. E Jesus falou: tudo bem, Jairo, eu vou com você. Eu quero te convidar a vir a esse altar aqui, e nós vamos orar a Deus, nós vamos pedir, nós vamos clamar, nós vamos falar: Jesus, entra com provisão nesse problema, entra com provisão. Sabe por quê? Porque eu também preciso, e eu quero me pôr aqui nesse altar. Mas isso é questão de se humilhar, de colocar e dizer assim: sabe, Jesus, eu preciso sim, eu estou passando por um grande problema, e eu preciso da sua intervenção. Então você que tem, sei lá, algum problema que não consegue resolver, existe um altar onde sai fogo, e desse fogo tem a presença, e na presença tem novidade, e vai ser mudado. Eu quero te convidar a vir aqui a este altar, e nós vamos orar junto. Nós vamos clamar ao nosso Deus, que pode todas as coisas. Eu quero te convidar a encher este altar aqui, e dizer: Senhor, nos ajuda, nos alimenta, nos mostra, nos dá direção. Meu irmão, do jeito que você quiser, de pé, de joelhos, chorando, alegre, mas eu quero que você venha aqui. Será que verdadeiramente está tudo resolvido na sua vida? Será que realmente você não precisa de nada? Será que está tudo esclarecido? Ah, pastor, eu sou um grande supervisor, e se eu for lá na frente, o que as pessoas vão pensar de mim? Ah, pastor, eu sou um líder, e se eu chegar lá na frente, o que vão pensar de mim? Meu irmão, eu estou preocupado com Jesus, vai fazer na tua vida. Eu não estou preocupado com o seu cargo, eu não estou preocupado com quem você é. Eu estou querendo que Jesus, ele entre e faça a restauração dentro do seu coração. Então sai do seu lugar, e nós vamos orar neste altar, nós vamos clamar a Deus, nós vamos pedir: Senhor, entra com provisão nessa causa. Ah, Senhor, eu não sei aonde é, como é, mas essas pessoas que estão aqui no teu altar, Senhor, são os Jairos que foram até ti e clamaram pedindo ajuda. Eu não sei, meu irmão, se você deseja ter filhos e não pode. Eu não sei se você está buscando algo novo. Eu não sei o que é, mas se você se posicionar e vir até esse altar, meu irmão, eu tenho certeza que Deus, ele vai começar a agir em teu favor. Ele vai começar a mostrar, ele vai te dar a direção, ele vai agir, ele vai mandar os teus anjos.